anormal das curvaturas da coluna, então hérnias de disco, protusões discais, dor no ciático, nervos inflamados. Então são essas pessoas que têm mais benefícios ao procurar o tratamento. Agora, algumas pessoas têm até o hábito de estar ali em algum local e de repente faz alguns movimentos e você escuta alguns estalos, né? Algumas pessoas fazem isso. E aí, para quem não conhece ainda a quiropraxia, a técnica ela meio que assusta um pouco. Como é na prática? Realmente acontecem esses estalos mesmo no momento que você está ali executando a técnica? Isso, nada mais é do que bolinhas de gás que tem ali na articulação, igual, bem parecido quando a gente estala os dedos. Os dedos da Exatamente, junta, A gente cria um espaço, um vácuo e que aquela bolinha de gás vai se estourar. Então realmente existe um tabu por ter esse medo, né? Realmente, às vezes até as pessoas pensam que estão quebrando algum osso, mas não é nada disso. Quem passa pelo tratamento consegue sentir realmente o alívio, mas é nada mais do que realmente um medo que precede o tratamento. E aí, como é que funciona esse tratamento? Existe uma quantidade estabelecida de sessões que devem ser seguidas ali durante a semana? Depende da indicação também? Como é que funciona o tratamento? Exatamente. O paciente, quando chega para a gente no consultório, ele passa por uma avaliação inicial, que é justamente onde vamos aplicar alguns testes neurológicos, testes ortopédicos, testes de amplitude de movimento, olhar bem como está essa amplitude de movimento da coluna, do pescoço, do corpo todo. E a partir disso, com cada corpo, enfim, é diferente, então cada corpo precisa de um tratamento específico. Então, após essa avaliação inicial, a gente sabe o número de tratamento de consultas que o paciente vai precisar para aquele determinado caso. E aí nós temos algumas imagens também que eu queria que você comentasse. No caso aí já é você executando esse tratamento também, exatamente, né? Vocês conseguem ver na foto da esquerda, é uma parte da avaliação onde se mede o nível dos pés, a altura das pernas, né? Então a gente tem um distúrbio neurológico quando acontece justamente esse desalinhamento articular, que na maioria dos casos ele vai deixar a pessoa com uma perna mais curta que a outra. Então aquele ali é um passo justamente para medir se a altura das pernas está correta. E na foto da direita a gente consegue ver um pouquinho do tratamento, já no início do tratamento, que a gente chama como uma liberação miofacial, que é justamente uma aplicação de uma força naquela determinada musculatura que vai exercer o relaxamento que ela precisa para a gente trabalhar também a nível muscular. Você acha, Luiz, tem mais imagem também no caso, aí você realmente fazendo já o movimento, né? Isso, a gente chama de ajuste. Essa é uma reposição articular do osso do quadril. Então, como eu falei, quando existe essa diferença no comprimento das pernas, uma das articulações pode ser o quadril estar desalinhado, fora do alinhamento normal. Então ela vai, como se fosse realmente puxar toda aquela parte da perna, deixando uma mais desnivelada que a outra. Então esse é das correções que a gente faz justamente para equilibrar o nosso sistema articular também. E no caso, quando você está executando aí essas técnicas, geralmente é apenas naquela região específica que foi identificado que tem aquela necessidade? Exatamente. Por isso se dá a importância da avaliação, né? Atualmente, com a chegada, a evolução da tecnologia, a gente consegue ter também os aparelhos que possam ajudar no diagnóstico. Então lá no consultório a gente usa um aparelho de termografia, que ele vai justamente analisar a coluna através do calor, que quando há essas subluxações, esse desalinhamento articular, aumenta a temperatura da região. Então ele consegue me dizer especificamente onde a gente precisa fazer as primeiras correções com o paciente no local. Você acha que com a pandemia houve um aumento também da procura pela quiropraxia? Sim, felizmente, Ana. O fato das pessoas estarem trabalhando dentro de casa, geralmente sentado em frente ao computador, gera muita tensão muscular. Então ela não foi preparada para isso, né? Então, alterações de postura, dores musculares, sem o devido alongamento, sem a devida preparação para estar naquela posição, realmente houve um maior número de procura a esse tipo de tratamento, sim. Geralmente é o fisioterapeuta que já faz essa indicação também do tratamento através da quiropraxia? Isso essa especialização já dá a ele uma abordagem realmente mais abrangente de saber o que fazer com o tratamento. Então o fisioterapeuta ele já é especialista nessa parte muscular, nessa parte da biomecânica do corpo, tá? Então essa especialização em quiropraxia faz ele ainda abranger mais específico, vamos dizer assim, para as articulações. A gente olha primeiro para a coluna porque é onde está abrigado o sistema nervoso, mas eu falo articulação em geral, ombro, cotovelo, punho, tornozelo, joelho, mão, a gente olha realmente tudo. No caso, na primeira consulta em especial, seria toda uma análise que vocês já realizam ali, e aí a primeira sessão da quiropraxia já pode ser feita nesse primeiro momento da primeira consulta também? Exatamente isso, Ana. A gente geralmente é dividido meio a meio, né? Então os primeiros, metade da consulta é feito a avaliação, que são realmente muita coisa, vários testes, vários exames para saber se aquele paciente realmente se adequa ao tratamento da quiropraxia.
Então é testado o comprimento arterial, o comprimento das artérias do nosso pescoço. Então são feitos alguns movimentos específicos que podem realmente testar como é que o pescoço do paciente está, como é que está esse retorno do sangue, ver se tem algum problema a nível de sentido, para que a terapia seja segura, aplicada de forma segura. Então, após toda essa avaliação, já se começa assim as primeiras correções, os primeiros ajustes. E aí você fala que a terapia vai ser aplicada de forma segura. Existe contraindicação também? Quem é que não pode ou não deve fazer a quiropraxia? Sim, existe. Existe a contraindicação relativa e a absoluta. Então, por isso, mais uma vez, se dá importante a avaliação inicial do paciente, tá? Então, instabilidade articular, câncer, lesões, feridas abertas são absolutas. A gente não pode mexer, tem que realmente deixar o paciente, ou até mexer em outras áreas, né, específicas, né? Mas vamos dizer, a contraindicação relativa seria uma osteoporose, alguma coisa mais sistêmica, que não usaríamos a mesma técnica, mas poderíamos abordar com outro tipo de técnica. Entendeu? Tem vários dispositivos que a gente pode usar que não necessariamente... Que fazem parte da quiropraxia, porém diversas técnicas que são utilizadas de acordo com a necessidade do paciente. Do paciente, exatamente, Ana. Então tem técnicas mais sutis, tem técnicas mais fortes, como a gente chama mais o ajuste, que é mais realmente mais brusco, vamos dizer assim, né? Então varia-se também para idosos, crianças, então cada um realmente passa por essa avaliação e se sabe o tipo de terapia específico dentro da quiropraxia que ele precisa receber. E aí você falou em crianças, no caso, a partir de que idade então já pode começar a ter, né, o tratamento da quiropraxia? Olha, na literatura americana, que foi da onde veio onde surgiu a quiropraxia, eles falam que não tem idade, então nasceu, inclusive é até uma curiosidade porque estudos mostram que até no nascimento do doutor lá e puxar realmente o bebezinho da mamãe, realmente pelo esse estresse articular pode vir a desalinhar a coluna desde o nascimento. Então é importante esse acompanhamento do quiropraxista desde realmente o nascimento do bebê. E com isso a evolução, ele vai crescendo, vai caindo da bicicleta, vai subindo na árvore, vai caindo, vai sofrendo traumas e acidentes que podem vir também ajudar justamente nesse desalinhamento articular. E geralmente, Luíde, quais são as principais dúvidas quando, seja uma mãe com alguma criança ou quando as pessoas vão ao teu consultório? Quais são as principais dúvidas que você acompanha no dia a dia, digamos assim? A primeira é se dói, se o tratamento dói. Como o barulhinho assusta, né? Às vezes a reação, como eu digo, é mais o susto do que a sensação. Mas primeiramente é se dói, se uma sessão já cura o paciente ou se ele precisa realmente ter uma continuidade no tratamento. E em relação justamente à continuidade, se precisa ir por uma vez por semana, se precisa ser todo dia, tem gente que adora, então quer fazer todos os dias. Tem vaga para amanhã já, então não pode, realmente tem que seguir um protocolo baseado no tratamento daquela pessoa específica. Entendi. E esses estalos, você falou que geralmente esse barulhinho assusta, mas são comuns ou depois eles vão diminuir à medida que você vai ali fazendo aquele tratamento? Exatamente, os estalos nada mais são do que gases naquelas articulações, né? Então, quando criam-se bolinhas de gás e através do movimento brusco a gente separa essas articulações, ela vem a estourar. Mas não quer dizer que o ajuste, o tratamento é efetivo quando apenas estoura, quando apenas estala, eu quero dizer. Pode acontecer de não ter esse som, digamos assim, nesse barulho. Exatamente, e aí o que vai dar certeza é justamente a gente fazer a avaliação antes e depois e testar aquela articulação, ver se tem um movimento que foi restaurado e aí ver realmente que teve eficácia o ajuste. E independente do barulho ou não, a sensação de bem-estar ela vai ser proporcionada no caso, né? Exatamente, e de imediato, Ana, é verdade. Então, geralmente, através da primeira sessão, quem vai e faz ali, realiza aquele tratamento, já sente uma certa diferença, né? Isso, é claro que como todo tratamento necessita tempo, né? Mas com isso a gente consegue, na primeira sessão já o paciente já relata nossa, me sinto mais leve, aquela dor que eu tinha realmente. Pode até, às vezes, tem casos realmente dela não zerar, mas aí 50%, 60% de diminuição a gente consegue desde a primeira consulta. Tá ok, Luíde. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial e já a gente volta falando um pouco mais sobre os benefícios da quiropraxia. Até já! Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Acompanhe comigo aqui de segunda a sexta-feira, às 4h30 da tarde, na sua TV Nova, o programa Fala Povo. Aqui o povo tem vez e voz. Programa Fala Povo na TV Nova. É Pernambuco no ar.
ainda estamos vivendo momentos de incertezas. Dá até uma enorme vontade de voltar no tempo, ou de passar mais rápido. Porque mais que um jornal, somos feitos por pessoas como você. E a nossa missão sempre foi essa: fornecer informação que você possa confiar, seja no jornal impresso ou em qualquer outro formato. Por isso, a Folha de Pernambuco está presente em vários canais, com transparência e verdade. Afinal, não há mais espaço para incertezas. Folha de Pernambuco. Se é fato, é Folha. Olá, tô passando para dar um recado bem especial para você. O nosso encontro é de segunda a sexta, 2 horas da tarde, no programa Que Bom Te Ver. Aqui a gente vai conversar muito, falar sobre tudo. É nosso programa de variedades, tá certo? Então não esquece, segunda a sexta, 2 horas da tarde, nossa programação totalmente pernambucana. Então usa a nossa hashtag Pernambuco no ar e eu tô esperando por você. Beijo! Estamos de volta nesta manhã de sexta-feira para mais um Vivendo Bem, hoje falando sobre os benefícios da quiropraxia. E eu estou conversando com o fisioterapeuta Luíde, que está aqui com a gente, Luíde Cavalcante, tirando todas as nossas dúvidas e explicando o que é esse tratamento, que é a quiropraxia. Agora, Luíde, algo que a gente estava comentando aqui, falar para vocês durante esse intervalo, quem é que pode executar a quiropraxia? Quem é que pode executar esses movimentos, esse tratamento? Tem que ter cuidado, por quê? Alguém pode ver ali alguma imagem, né, até na internet mesmo, e vou tentar fazer, né, em uma outra pessoa, até alguém em casa. Mas aí vale lembrar que quem deve fazer esse tratamento é o profissional habilitado para isso, né? Então vale a pena chamar a atenção das pessoas, não é porque você está vendo ali aquele movimento e aí você, vou tentar fazer a mesma coisa, vou tentar ouvir ali aquele estalo, né? Então é bom chamar a atenção das pessoas para isso também. Exatamente, Ana. Requer realmente um treinamento técnico, tá? Muito abrangente, porque inúmeras artérias, inúmeras veias, inúmeros nervos estão passando justamente pela coluna. Uma das principais funções dela justamente abrigar essas estruturas, né? Então um movimento excessivo, um movimento errado, um vetor de força errado pode realmente vir a lesionar. E, inclusive, pode até realmente acontecer um caso mais sério de romper uma artéria, uma coisa por mal, por um uso indevido ou uma técnica realmente incorreta. Então, realmente requer, no mínimo, 6 meses de treinamento, que requer também uma parte que é prática. Então, a gente aprende a teoria, aprende a prática e aí vai treinar justamente até conseguir realmente uma boa técnica para justamente ajustar os pacientes e tratar quem precisa. Essa questão, eu acho que do estalo, né, desse som, chamou bastante atenção também nesse tratamento, né? E daí talvez as pessoas queiram ir em busca desse som, dessa zoada. Eu quero sentir ali, ter aquela sensação de ouvir ali aquele estalo, e acho que só pode melhorar com aquilo também. Mas você já explicou pra gente que nem sempre esse estalo pode acontecer. Porém, que as pessoas não sejam levadas por essa motivação de querer ouvir esse estalo e querer fazer aquele movimento em uma outra pessoa, porque aí sim é que pode ser complicado e ter alguma complicação, como você falou. Exatamente, Ana. Pegando esse gancho que você falou, 2 coisas. Realmente necessita estudo e prática para fazer aquilo. E então, realmente é bem complicado você querer tentar fazer algum tipo desse tratamento por si só, sem nenhum conhecimento, vendo apenas vídeos, tá? Então, todo movimento que é executado é estudado e avaliado antes. Então, a gente vai ir específico naquele probleminha do paciente e não bem global, como a gente costuma ver por aí, o pessoal pega e instala, sabe? E o segundo gancho seria o problema do auto-instalar, né? Da pessoa ir lá realmente pegar seu próprio pescoço e levar até uma rotação máxima, que realmente pode vir a ser lesivo, que ela não consegue... Não é indicado também, Não, né? É totalmente contraindicado na vista da gente, porque pode vir a realmente dar um alívio naquela sensação naquele momentânea, momento, exatamente. Porém, outras articulações que teriam seu alinhamento local estão indo desalinhando junto com aquele movimento brusco e excessivo rápido. Ô Luíde, em relação ao tratamento da quiropraxia, existem outros também que são realizados simultâneos com o da quiropraxia? Vocês auxiliam algum outro tratamento também? Principalmente o exercício físico, tá? Então é um bom complemento fundamental, assim, se você for procurar na literatura, é o que mais tem, assim, de realmente melhoras do quadro, de um complemento à quiropraxia, porque vai acelerar ainda mais o processo de recuperação daquele paciente.
Então a quiropraxia consegue dar o alívio necessário, restaurar o movimento para que aquele paciente possa voltar justamente à atividade física o mais rápido possível. E aí, só relembrando um pouco do que a gente comentou, relações posturais, né? É bem indicado para a quiropraxia. Fala um pouco de outras indicações também que são comuns para esse tratamento da quiropraxia. Então, como você falou, alterações posturais, né, escoliose, hipercifose, que é justamente aquela corcundinha que a gente vê bastante dessa questão do home office, que a gente falou de trabalhar de casa, aquela má postura de estar no computadorzinho ali. A gente esquece de estar realmente se mantendo aliado, né? Então, a própria dor muscular, dor articular, tem paciente que chega, estou me sentindo travado. E o que é isso? É justamente a falta de mobilidade articular da coluna. É não conseguir se abaixar para pegar algum objeto, é não conseguir rotacionar a cabeça ao longo de toda a amplitude de movimento. Então, esses são os mais indicados a fazer realmente o tratamento. E é um tratamento hoje que já é bastante acessível e que qualquer pessoa pode ali procurar e pode tentar fazer também. Exatamente, não faltam profissionais, bons profissionais para realizar esse tipo de técnica. E temos mais imagens agora, que são imagens suas, no caso, já executando aí o tratamento, né? Isso, esses são ajustes, né? A gente chama de ajuste, que nada mais é do que essa correção articular. A gente encontra algum ossinho, alguma articulação que está posicionado indevidamente e através desse movimento rápido a gente consegue restaurar a posição original dele. Nada mais é do que um empurrãozinho naquele ossinho que precisa devolver sua mobilidade e aí restaurar toda aquela questão articular, né? A postura correta das articulações. E aí, vendo essas imagens, por isso que também fica mais fácil perceber o que você falou, que muitas vezes, através de uma primeira sessão, já dá para sentir uma sensação de alívio também, né? Sim. Assim, basicamente, Ana, o que acontece na coluna, principalmente, é quando essa coluna sai do lugar, ela se desalinha, esse ossinho, ele vem a comprimir justamente o nervo que está ali passando. Então, imagina ter uma pressão mecânica 24 horas por dia ali, exercendo aquela pressão, aquela dorzinha chata no nervo. Então, a partir de que a gente faz esse ajuste, esse movimento corretivo, a gente tira essa pressão, remove essa pressão imediatamente. Então, a pessoa realmente consegue sentir esse efeito a partir do momento que a gente já faz o movimento, a correção. E aí, a ausência da dor ou a sensação de incômodo é quando esse tratamento, no caso, ele deve ser encerrado. Não estou sentindo mais dor ali naquele local. O tratamento deve ser encerrado ou algumas pessoas optam por continuar, vez ou outra, ir lá e fazer uma renovação, digamos ali, né? Manutenção, uma manutenção, Verdade. Isso. Olha só, não, pelo contrário, ele quer dizer que a gente está no caminho certo, tá? Que a gente conseguiu realmente ajustar o paciente, aí livrar ele da dor, de preparar ele para que realmente o tratamento seja mais efetivo. Eficaz, exatamente. Mas não quer dizer que realmente o tratamento chegou ao fim, porque a gente vai precisar trabalhar a questão muscular, com exercícios, tudo isso envolve também uma alta a longo prazo, assim, é o que eu digo no consultório aqui. Esse alívio da dor que a gente consegue no consultório com o exercício físico, com o tratamento complementar, ele vai conseguir manter isso a longo prazo, com o passar dos dias, com o passar da semana, dos meses. Certo. E passa a ter o trabalho realmente de manutenção, quando passa a vir no consultório uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por 2 meses. Entendi. Luíde, temos algumas perguntas de quem participa aqui do nosso programa através das redes sociais. Eu queria que a produção soltasse para que a gente possa fazer para você. Vamos ver então qual é a primeira pergunta. Comecei a fazer quiropraxia e estou amando sentir o resultado. O tratamento pode ser realizado quantas vezes por semana? Foi a Joseli, de Abreu e Lima, que fez essa pergunta. Obrigada, Joseli. E aí? Olha, Joseli, como a gente já falou aqui no começo da nossa conversa, após a avaliação a gente consegue saber realmente a quantidade de sessões necessárias para cada paciente, tá? Então, um caso mais agudo, mais grave, uma dor mais presente, há casos de que a gente precise até ver realmente se encontrar mais de uma vez por semana, tá? Então, são 2, 3 vezes na semana, onde a gente vai fazer um trabalho mais sutil até ir ganhando realmente o retorno, o alívio dessas dores, tá? Se for um caso mais leve, mais abrangente, ele geralmente é uma vez por semana, onde a gente vai fazer justamente esses primeiros ajustes, essas primeiras correções e ver como o paciente vai relatando as suas atividades do dia a dia ao longo da semana. Tá ok, vamos ver a próxima pergunta então. Eu preciso levar raio-x ou algum exame médico para começar as sessões de quiropraxia? Foi o Henrique de Aldeia que fez essa pergunta. Obrigada, Henrique. Boa pergunta do Henrique. Olha só, quando a gente faz a avaliação inicial e a gente realmente se depara com algum caso que a gente suspeite ser grave, como realmente uma instabilidade articular ou alguma função que a gente nota que tem alguma coisa errada ali, por exemplo, uma osteoporose, uma coisa mais grave, a gente se faz um encaminhamento para um raio-x para ele voltar numa sessão seguinte e a gente fazer realmente essa avaliação mais aprofundada. Tá? Não é necessário 100% que o paciente faça uma radiografia,
justamente pelos testes e avaliações que a gente faz dentro da primeira visita, da avaliação inicial. Mas quando há uma suspeita de que realmente há alguma coisa errada ali, a gente precisa realmente ter a certeza que a gente precisa mexer nesse paciente com todo o cuidado e com toda a atenção realmente necessária. E aí é o que a gente comentou lá no início do programa, que nem sempre na primeira consulta você já pode ir fazer ali a primeira sessão. Em alguns casos sim, é possível, né? Você fez a primeira consulta, como você falou, às vezes o tempo é dividido. Você pode fazer a primeira consulta, a consulta inicial e já ir para a primeira sessão, mas em alguns casos, como esse, por exemplo, o ideal é que depois é que você retorne já com algum exame ou alguma outra indicação, no caso, para iniciar o tratamento em si, né? Exatamente, se há alguma suspeita de realmente uma coisa mais grave, a gente faz um encaminhamento, esse paciente vai realmente fazer o exame de imagem para retornar para a gente ter certeza do que onde a gente pode mexer e onde a gente não deve mexer. Certo, vamos para a última pergunta então. Eu não sinto nenhuma dor que me incomode a ponto de atrapalhar o meu dia. Devo ir ao quiropraxista mesmo assim? Foi a Hanna, de Vitória de Santo Antão, que fez essa pergunta. Ótima pergunta também, Hanna. Deve sim. A dor em si, só o fato dela já estar presente ali e não incomodar, quer dizer que já é um aviso do nosso corpo de que algo realmente está errado, né? Então, alterações posturais realmente podem interferir, inclusive, a gerar esse tipo de dor. Então, eu aconselho sempre você visitar um quiropraxista, porque ele vai ter também um trabalho preventivo, que é observar como você está, como sua postura se apresenta, observar como seu corpo responde, como as suas atividades do dia a dia. Então, a primeira avaliação a gente pega todos esses dados. Ocupação do paciente, o que ele faz atividade física, como ele se comporta do dia a dia, para a gente ter essa imagem realmente corporal dele e saber o que a gente precisa fazer no caso dele. Então, não necessariamente precisa ter dor para ir procurar um quiropraxista, mas o alívio, o bem-estar, a questão postural também, são bons indicativos de que a pessoa pode realmente procurar um tratamento desse tipo. E aí é como se você fosse ter um auxílio, uma ajuda profissional para manter essa sensação, né, de bem-estar ou até melhorar essa sensação também, né? Perfeito, né? Como ir a um dentista, como ir a um médico, ortopedista, enfim, tem que ter realmente um trabalho de manutenção, de check-up, vamos dizer assim, que ele vai lá realmente prevenir o que pode vir a acontecer futuramente. Luíde, eu queria agradecer a sua participação. Queria que você finalizasse o nosso programa deixando um recado, uma dica para quem está acompanhando o Vivendo Bem de hoje. E, de antemão, foi muito bom, né, ouvir você falando sobre os benefícios da quiropraxia. Tirou muitas minhas dúvidas e espero que quem está em casa acompanhando o programa também. Mas deixa alguma dica para encerrar aqui o nosso programa. Ótimo. O que eu posso deixar é que cuide da sua coluna enquanto é jovem, a gente só tem uma vida, então esse probleminha às vezes que a gente consegue evitar lá na frente é quando a gente começa a cuidar hoje. Então, como eu falei da pergunta do telespectador agora, aquela dorzinha, mínima dorzinha que a gente sente e não está incomodando agora, realmente pode ser um gatilho para que futuramente um problema não cuidado venha a, vamos dizer, explodir lá na frente, né? Então procure atenção médica, se cuide para que possa realmente garantir uma saúde melhor ao envelhecer. Tá aí o recado, viva bem. Luíde, obrigada por sua participação, obrigada por ter vindo ao programa. Obrigado a você. Obrigado a você que acompanhou mais um Vivendo Bem e eu te espero na próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Se cuida, viva bem. Até segunda.